Tome o seu assento, em nome de Jesus. Fique à vontade. Abra a sua Bíblia, por favor. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem para você hoje. Neemias, capítulo de número 1. Quem trouxe Bíblia, abra nesse livro. Neemias, capítulo de número 1. Os que acharam, digam amém. Estou vendo ainda alguns irmãos e irmãs procurando. Eu vou esperar vocês acharem. Neemias, capítulo de número 1. Antes do livro de Jó, antes do livro de Esther, você vai encontrar o livro de Neemias. Glória a Deus. Eu vou esperar, eu tenho paciência. Aqui já acharam. Agora vamos esperar desse lado aqui. Aleluia. Neemias, capítulo de número 1. Eu espero, porque tem gente que não lê, viu? Não abre a Bíblia. Aí porque eu tô aqui, vou esperar você achar. Aí abre. Tem gente que traz a Bíblia, mas não abre. Mas eu vou esperar. Acharam? Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 1. A gente precisa ficar com a Bíblia aberta para a gente conseguir entender o que a palavra tem a nos ensinar. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Amém? Neemias, capítulo de número 1. A palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam por atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra depois a palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis
e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardeis os meus mandamentos. Eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Estes ainda são o teu povo, que rasgaste com a tua grande força e com a tua forte mão. Verso 11. Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e faze prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. E você diz amém. Fica com a Bíblia aberta, por favor. Eu li o capítulo inteiro para você ter um pouco mais de entendimento do que o Senhor quer falar conosco através deste primeiro capítulo. Nós temos algumas lições que nós podemos aprender através do livro de Neemias. E no primeiro capítulo nós já aprendemos alguma coisa. E eu quero a sua atenção para que você venha entender o que o Senhor quer nos ensinar através deste texto. Neemias, quando ele soube como Jerusalém estava, quando ele soube o estado de Jerusalém, quando chegou a notícia até ele de que os muros de Jerusalém estavam queimados, estavam derrubados, de que a terra dos seus pais estava destruída, a Bíblia diz que ele se assentou, a Bíblia diz que ele chorou e que ele lamentou por alguns dias. Mas o texto sagrado vai dizer que logo depois dele ter sentado, lamentado, chorado por alguns dias, ele vai jejuar, orar e se levantar. Eu vou repetir isso aqui porque aqui eu já tenho uma aplicação e é uma primeira lição. Ele vai sentar primeiro, lamentar, chorar por alguns dias, mas ele vai jejuar, orar e se levantar logo depois. O que o Senhor quer falar para você essa noite? É normal, durante algumas situações da sua vida, em alguns momentos de dificuldade que você passa. Quem aqui entre nós já passou um dia de tamanha tribulação? Levante a mão, deixa eu ver. Muitos de nós passamos por dias difíceis. Olha aqui para mim. Dias desgastantes, dias de luta, dias de guerra. Passamos por situações que às vezes até ficamos um pouco cansados, desanimados, até mesmo da caminhada cristã. Então é normal, em algum momento da nossa vida, acontecer conosco o que aconteceu com Neemias. Nós sentarmos, chorar e lamentar por alguns dias. Quem aqui nunca chorou diante de uma palavra que ouviu e que machucou a sua alma? Quem aqui nunca quis sentar, lamentar por alguma traição que sofreu? Tem gente aqui entre nós, pasme vocês, que vai ano, vem ano, passa dias e mais dias, e está ainda preso em um trauma que viveu. Está sentado emocionalmente, sentado, prostrado até hoje, porque aconteceu algo na vida desta pessoa, obreiros do altar, que faz com que esta pessoa fique sentada e parada. Mas hoje o Senhor fala no meu coração: normal é você ficar alguns dias assim, triste, lamentando e chorando, mas não é normal passar mês, vir mês e você ficar desse jeito. Deus não quer que você fique desta maneira. Então a palavra
palavra para você hoje é a seguinte: pode lamentar, porque Deus conhece você. Pode chorar, porque Deus conhece a sua estrutura. Pode, tem gente aqui que está vivendo luto, porque perdeu, teve uma perca dolorosa, e é normal por um período de tempo chorar. Mas chega uma hora que a gente tem que se levantar. Eu vou falar de novo, porque pouca gente pegou isso aqui. Chega uma hora que a gente tem que se levantar. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela agora assim, ó: chega uma hora que não tem jeito. Oh glória, você tem que se levantar. Não, estala o olho para essa pessoa e diga: você tem que se levantar. Oh glória, aleluia. Você nesta noite que está aqui, que passou por um momento de tribulação, ou ainda está passando, eu já vou liberar uma palavra profética nesse culto de louvor e adoração e palavra. Livro de Isaías capítulo 13, livro de Isaías capítulo 41, versículo 13. Se você não tem força para se levantar, o Senhor te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Lemai deva súbria. Você pode lamentar por alguns dias, e por mais que tem pessoas que não conseguem entender o nosso momento, Deus nos entende. Deus conhece e sabe o que você está passando. Pai pode não entender, esposa pode não entender, marido pode não entender, família pode não entender, mas Deus sabe por que você está sentada, lamentando e chorando. Mas o Senhor fala para você hoje: até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ficar prostrada? Até quando você vai ficar desse jeito? Hoje o Senhor nos dá o segredo: jejum e oração. Ele lamentou, está lá no texto. Ele chorou, ficou ali por um tempo, mas depois ele jejuou e orou. E depois do jejum e a oração, o que aconteceu? Ele o Senhor hoje vai derramar renovo sobre a sua vida. Eita, eu vou falar para quem tem mão para levantar. Deixa eu ver. Eu sei que você está cansado, eu sei que você hoje teve um dia difícil, mas participe do culto comigo agora. Eu quero ser boca de Deus para você, independente da situação que você esteja passando. O Senhor vai renovar você, vai voltar a orar, vai voltar a jejuar, vai voltar a buscar e vai se levantar. Sabe por quê? Porque grande, grande, grande é a tua caminhada. Grande, grande, grande é o teu caminho. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: tua caminhada é muito longa. Oh, labachandaraia, teu caminho é muito longo. Queira o diabo ou não, você vai se levantar, sim, diz o Senhor. Coisa boa, eu já sinto a glória de Deus aqui, hein? Será que você pode levantar tua mão e adorar Jesus agora? Oh, minerevácia. Ó, primeira lição, diácono Israel, diácono Marcos, lamenta por alguns dias, mas não fica por muito tempo desse jeito. Então a primeira lição para você é: até quando você vai ficar sentado esperando, lamentando, chorando? Você precisa se levantar. Põe a mão no coração e diga assim, ó: está chegando a hora de eu me levantar. Fala assim: eu preciso me levantar. Sabe por quê? Sua família precisa de você, sua casa precisa de você, seu ministério precisa de você. Oh glória, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, viu? E eu quero saber quem Deus está levantando aqui hoje. Oh glória, oh Espírito Santo. Pastor, qual que é a segunda lição que nós podemos aprender nesse texto? Ele lamenta, está no texto. Ele chora
durante alguns dias, mas perante o Senhor. Eu vou repetir isso aqui para quem gosta da palavra de Deus. Ele lamenta, ele chora por alguns dias, mas diante do Senhor, oh glória. Posso falar uma coisa aqui? Isso aqui é para quem está fazendo algum projeto, está na frente de algo que Deus colocou nas suas mãos, seja de uma empresa, seja de uma administração, independente do que Deus tenha colocado nas suas mãos para você liderar, seja aqui dentro da igreja ou seja lá fora. Eu tô percebendo que tem muita gente assim. Isso aqui o Senhor falou no meu coração. Quem está na responsabilidade de fazer alguma obra, algum projeto, não pode ficar se desabafando com qualquer um. Irmão, você pensa num negócio que me incomoda, é gente que é líder, que fica desabafando com um liderado e falando: eu vou parar, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais não, a luta está muito grande. Aí o camarada, se Deus chamou ele para ser líder, Deus chamou ele para motivar, sim ou não? Se Deus chamou ele para ser líder, Deus chamou ele para influenciar, sim ou não? Se Deus chamou ele para ser líder, Deus chamou ele para incentivar as pessoas, sim ou não? Aí pega uma pessoa desanimada, que já está querendo desistir, aí o líder vai lá e fala: estou querendo largar o cargo, estou querendo parar de fazer tal coisa, estou querendo desistir, está muito pesado. Eu sei que é difícil quem está na responsabilidade de algum grupo da glória agora, mas eu preciso falar isso. Quer desabafar? Vai desabafar com o Pai. Quer chorar? Vai chorar nos pés de Jesus. Quer lamentar? Vai lamentar nos pés do Senhor. Porque, irmão, Romanos capítulo 15, se tiver tempo, lê lá na sua casa. Fazei o que é bom para edificação. Eita glória. Fazei o que é bom para edificação. Você acha que você ficar falando para o seu irmão que você está querendo desistir vai edificar ele em alguma coisa? Não vai edificar em nada. Agora dobra o joelho no chão para você ver e fala para Deus: Deus, eu estou chorando, está doendo, eu estou querendo desistir, mas eu estou aqui diante do Senhor, porque eu quero ser renovado, eu quero ser cheio. Faz isso para você ver. Deus vai te levantar, Deus vai te encher, e o nome do Senhor será glorificado. Irmão, quem aqui é empresário? Vou usar o diácono Jucimar. Você vai chegar numa funcionária sua ou num funcionário seu e vai falar assim pro seu funcionário: eu estou desanimado de ser patrão, de liderar, acho que eu estou tão desanimado. O negócio já é difícil, às vezes é uma luta para funcionária produzir, você ainda vai falar isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que motivar os seus liderados, você tem que ser exemplo para eles. Então segura essa, mesmo que seja dolorido. Engole esse giló seco, depois você toma uma água. Mas eu preciso falar isso aqui. Chega de mimimi, chega de ser dodói, chega de servir de mau exemplo para as pessoas. Está na hora de você dobrar as mangas da camisa e ser homem. Seja macho, vai para cima, seja mulher, trabalha de verdade. E para com esse negócio: estou fraco, estou desanimado, vou desistir, vou parar, ai, que não sei o que, ninguém me ajuda. Irmão, Neemias, quando ele colocou no coração dele de reconstruir os muros, ele estava sozinho. Depois que Deus preparou algumas pessoas para estar com ele, oh glória. Irmão, quando a gente tem Deus na nossa vida, pode ter um ou ninguém do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão?
Está doendo, mas dá glória do mesmo jeito. Está doendo, mas dá aleluia do mesmo jeito. Sabe por quê? Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar um chacoalhão, para te dizer: você é escolhido, você nasceu para liderar, mas está na hora de deixar de ser covarde e fazer a obra. Fala comigo, aleluia. Vamos para a próxima lição, que já doeu demais, né? Não vou falar de novo. Veio a palavra infeliz, mas é infeliz mesmo, porque pelo amor de Deus, nasceu para liderar, aí chega em casa, em vez de ser bênção para a vida da esposa, ser bênção para a vida do marido, chega lá e começa a desabafar com o marido e com a esposa. Ai, amor, você viu lá na igreja? Isso que eu falo para você, eu vou desistir mesmo, eu vou parar mesmo, vamos parar com esse negócio. Irmão, se você não consegue edificar nem a sua esposa, como é que você vai edificar os outros ali fora? Se você não consegue edificar nem o seu marido, como é que você vai edificar as pessoas de fora? Edifica primeiro a tua casa, incentiva a tua esposa a orar, incentiva o teu marido a orar, pega na mão dela, fala: vamos buscar, não vamos parar não, porque maior é Deus que está conosco. Eita, você vai ficar olhando para mim com esse olhar, ou você vai levantar a mão para dar glória? O Espírito Santo está conduzindo aqui. O pior ainda é quem Deus chamou para liderar. Meu Jesus amado, vai doer só um pouquinho sobre o lombo dos maridos e das mulheres. Desculpa aí. Vou falar primeiro da esposa. Tem esposa que Deus tem um chamado na vida dela de liderança, para ela ser a mulher que edifica a casa. Mas ela não pode ficar com a amiga dela, que ela já começa a meter o pau no marido dela para amiga dela. Eu vou falar mesmo, tá doendo? Dê glória a Deus do mesmo jeito. Ela se une com a amiga dela para falar mal do marido dela. Como é que vai prosperar desse jeito? Como é que vai fluir desse jeito? Você e o seu marido, vocês são uma só carne. Você está falando do seu marido, você está falando de você mesma. O que tiver de resolver, resolve lá na mesa. Conversa com o seu marido, conversa com a sua esposa. Eita! Porque, irmão, é diante do Senhor que a gente tem que lamentar. Agora, diante do povo, você que tem um chamado, você que Deus colocou um projeto na sua mão, por mais que você esteja cansado, com vontade de desistir, você tem que se apresentar como obreiro aprovado. Essa vida, você tem que se apresentar como obreiro aprovada. Olha, irmão, você olha para umas pessoas que foi chamado para liderar, dá até vontade de sair de perto, irmão, que é uma cara de prova. Você olha, você não precisa nem perguntar se está na luta, porque o sobrenome dela é Irmã Luta, é Irmão Prova, sempre de cabeça baixa, sempre inconstante, sempre desanimado. Aí, irmão, como é que vai pedir uma oração para uma pessoa dessa? Como é que vai pedir uma oração? Ora aqui por mim. É capaz de passar o desânimo seu para a pessoa que está recebendo oração. Agora, se Deus te chamou para liderar, se Deus te chamou para um projeto, aprenda hoje. Lamentar, chorar, desabafar é diante de Deus, é diante do Senhor. Ali você pode ficar até por alguns dias. Chora. Se for possível, faz igual eu. Quando eu estou no dia mais luta da minha vida, tem dia que eu até deito assim, com a cara no pó, com a cara no pó, até deita com a cara no pó, chora, lamenta,
mas não mostra para o povo a sua dor, a sua luta, a sua aflição. Mostre só para o Pai. Abaixo de Deus, abaixo de Deus, você pode procurar o seu pastor, sua pastora. Agora para os demais, eles precisam olhar para você e ver que você nasceu para liderar. Eita glória, nasceu para influenciar. Outra, eu já vou aproveitar e vou profetizar. Quem aqui hoje está se comportando da forma que eu estou repreendendo, o Senhor vai renovar você aqui hoje, vai te encher aqui hoje. O teu semblante vai mudar, o brilho vai descer de novo, a alegria vai voltar. Quem pode dar glória? Eu estou em qual lição aqui? Estou na segunda lição ainda. Tem 8 lições, mas eu não vou conseguir chegar lá. Tem alguém que é casado aqui? Vamos fazer um negocinho? Vamos fazer um negócio? Se você estiver do lado da sua esposa e seu marido, pega na mão dele e na mão dela agora. Se estiver longe, conexão de pensamento. Olhe para o seu marido, para a sua esposa, mesmo que esteja longe, fala assim, ó: nós dois somos uma só carne. Eu falo bem de você e você fala bem de mim. É um defendendo o outro, é um ajudando o outro, é um somando com o outro. Eu vou falar isso aqui, porque tem gente que está entrando dentro da sua casa. Eita, está vendo os defeitos do seu marido, está vendo os defeitos da sua esposa, e você, em vez de defender seu marido, defender a sua esposa, você fica concordando, compactuando com isso. Eu vou falar: aprenda a defender o seu marido e a sua esposa. Só deixa entrar na sua casa quem gosta dos dois. Se não gosta da tua esposa, manda embora. Se não gosta do teu marido, manda embora. Só entra dentro da minha casa quem gosta de mim, gosta da minha esposa também. É isso. Eu tô falando que o Espírito Santo está orientando aqui, ó. Eu preciso mudar. Jesus amado, vocês não vão nem vir no culto domingo mais depois dessa. Vamos mudar. Mas o Espírito de Deus está falando aqui. Eu sei que está doendo, mas você está saindo daqui aprendendo hoje. Você está saindo daqui aprendendo, no mínimo. Você pode sair até de cara feia, não querer nem dar paz do Senhor para mim, mas no mínimo você está saindo daqui aprendendo hoje, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos para a próxima lição. Terceira lição. Meu Deus do céu. O que falaram aí atrás aí? Vamos. Eu estou na segunda, agora a terceira, né? Ó, até escrevi aqui, ó. Neemias ora e Deus dá a estratégia. Neemias ora e Deus dá a estratégia. Eu vou falar de novo até você entender. Neemias ora e Deus dá a estratégia. Neemias ora e Deus dá a estratégia. Sabe por que você está perdidinho, igual barata tonta? Não está orando do jeito que é para orar. Porque quem ora tem direção. Quem ora tem direcionamento. Quem ora, Deus revela o oculto e o escondido. Eita Jesus. Quem ora, Deus não deixa enganado. Quem ora, inveja cai por terra. Quem ora, a falsidade desaparece. Quem ora, tem força para caminhar. Quem ora, não fica igual você olhando para mim desse jeito. Quem ora, já chega no culto transbordando de azeite, dando glória. Deus, nesta noite, manda eu dizer para alguém: se está faltando estratégia, é porque está faltando oração. Grita comigo isso. 1, 2, 3. Se está faltando estratégia, é porque está faltando oração. Vamos para a próxima lição aqui, porque senão o negócio vai ficar difícil. Quarta lição. As estratégias que Deus dá para Neemias, está do capítulo 2, do versículo 7
até o versículo de número 20. Você pode olhar tudo que Neemias faz depois que ele ora. Deus dá todas as estratégias que ele precisa para vencer. Amém? Depois você medita lá. Quarta lição: Deus dá a estratégia, mas também dá o planejamento. Meu Deus, meu Jesus amado. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Não é só estratégia, existe um planejamento. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: Deus não gosta de desordem. Não, desse jeito ele vai dormir, ele vai ficar desorganizado. Olhe para essa pessoa, na bola do olho dele, e diz assim, ó: Deus não gosta de desordem. Fala só: Deus não gosta de bagunça. Eita, Deus gosta de planejamento. Eita Jesus, você vai olhar Neemias, cada passo que ele dá é planejado. Estratégia e planejamento. Estratégia e planejamento. Se está dando alguma coisa errada, você está agindo por emoção. Para de agir por emoção. Eu vou falar de novo. Para de agir por emoção. Namorou, desnamorou, namorou de novo, desnamorou, namorou, desnamorou, é porque agiu por emoção. Dói, mas vai curar daqui a pouquinho. Noivou, desnoivou, é porque agiu por emoção. Casou, descasou, casou de novo, descasou, é porque agiu por emoção. Eita glória, quebrou a cara com a amizade, porque agiu por emoção. Eita glória, faliu a empresa, perdeu dinheiro, ficou em dívida, é porque agiu por emoção. Porque quem ora, Deus dá estratégia. Eita glória. E para quem Deus dá estratégia, Deus também dá planejamento. E ó, quando Deus nos dá o planejamento, todo planejamento, ele exige um tempo para cada coisa ser feita no seu tempo. A melhor forma de não conseguir fazer nada é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Vai passo a passo. Faz uma coisa aqui, faz outra ali. Oração, Deus dá estratégia, faz um planejamento e dá certo. Depois você ora de novo, Deus dá a estratégia, Deus dá o planejamento e dá certo de novo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: tem tempo para tudo. E ó, agora escute, planejamento fala de tempo. Não tem como planejar tudo num dia só. Primeiro Neemias foi, rodeou por alguns dias Jerusalém, para ver como é que estava, para ver como é que estavam os muros. Depois que ele rodeou, ele foi e chamou homens para ajudar ele no trabalho. Porque com Deus é assim, você planeja dentro de um tempo, e no tempo dele ele te dá vitória. Ah não, essa palavra aqui é fruto de oração. Eu orei para liberar isso aqui. Tem alguém que pode dar glória a Deus por essa palavra essa noite? Nós estamos na quinta lição agora. Presta atenção, nós vamos encerrar. Neemias começou a reconstruir os muros de baixo para cima. Neemias começou a reconstruir os muros de baixo para cima, não de cima para baixo. Você sabe por que ninguém quer começar? Ninguém gosta de começar, porque ninguém começa em cima. Todo mundo quando começa embaixo. E começar embaixo não é fácil. Começar lá embaixo não é fácil. Começar lá embaixo é difícil. Ainda mais quando vem Sambalate, o inimigo. Quando vem a tropinha de Sambalate junto com ele, e começa a zombar, começa a humilhar, começa a falar, se você for olhar no capítulo de número 2, no capítulo de número 3, no capítulo de número 4, Sambalate olha para Neemias e para os homens que ele chamou para ajudar e diz assim, quem são esses homens fracos que você chamou para ajudar você? Zombando, porque está começando embaixo. Eita, mas pega na mão de alguém, eu preciso liberar isso aqui. Pega na mão de alguém, pega, olha no olho dele e olha no olho dela. Diga assim, comece embaixo. Comece chorando,
nas dificuldades. É difícil, vai ter zombaria, vai ter palavra contrária, vai ter gente torcendo contra, mas comece e não para, porque tudo que começa embaixo, uma hora vai começar a subir, 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 subir. Aí o inimigo vai ter que estar embaixo, você em cima. Aí ele vai falar, desce. Aí você diz, eu não vou descer, sabe por quê? Porque eu estou numa grande obra. Eu preciso encerrar. Deus está aqui, gente. Deus está aqui. Você pode dar glória por essa palavra ou não? Eu vou encerrar, que a minha ideia, já que nós vamos terminar um pouco mais cedo, Lucas. Eu vou conseguir. Esposa. Intercede aí, varão. Começar embaixo não é fácil, mas se foi Deus quem colocou o projeto, pode começar que vai dar resultado. Eita glória! Projeto que começa embaixo, sem Deus no negócio, acaba embaixo. Mas projeto que começa embaixo, com Deus na frente, termina lá em cima. Oh glória! Eu vou falar isso aqui, hein? Vamos lá. Sexta lição. Quando Neemias começa a construir, o inimigo aparece querendo atrapalhar. Quando Neemias começa a reconstruir, o inimigo chega para atrapalhar. Sétima lição, capítulo 4, verso 17. Enquanto o inimigo estava zombando, desacreditando, Neemias estava com Deus, melhor dizendo, enquanto os inimigos estavam zombando e desacreditando, Neemias estava com seus companheiros fazendo a obra. Agora isso aqui eu quero que você entenda, ó. Quero que você entenda. Se você for ler o livro de Neemias, no capítulo 4, verso 17, eu quero até que você está com sua Bíblia aberta ainda? Leia, porque isso aqui é forte. Eu vou ler isso aqui e a gente já vai encerrar. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 7. Isso aqui é para você dar glória a Deus, hein? Isso aqui é a sétima lição. Olha isso. Neemias, capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz, ó. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um numa mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Presta atenção. Quando Neemias estava reconstruindo os muros e os inimigos se levantando, fala um pouquinho baixinho aí que está atrapalhando aqui. Quando os inimigos estavam se levantando, quando os inimigos estavam olhando para Neemias e os seus companheiros trabalhando, e estavam se levantando contra a vida dele, presta atenção para você entender. Nesse momento em que os inimigos estavam se levantando, Neemias e os seus companheiros estavam trabalhando, numa mão fazendo a obra e na outra com armas. Numa mão trabalhando e na outra com armas. O que significa isso? Com uma mão eles estavam usando ferramenta. Com ferramenta você trabalha, sim ou não? E com arma você faz o quê? Você guerreia. Fala assim comigo, ó. Com uma mão, numa mão. Não, vamos fazer diferente. Levanta a mão assim, ó. Levanta a mão assim, ó. Isso. Diga assim, ó. Em uma mão Deus coloca ferramenta, que é para o trabalho, que é para trabalhar. Na outra mão, levanta a outra mão. Na outra mão, Deus coloca armamento, que é para guerrear. Agora escute isso aqui que eu vou dizer. Nessa noite, tem muita gente que o diabo já sabe o ponto fraco. O diabo já sabe como derrubar. O diabo já sabe como acabar com a sua vida. Sabe por quê? Porque tem gente que é bom para trabalhar, mas não tem arma na outra mão para guerrear. E eu vou dizer uma coisa: gente que é bom para serviço e não é bom para guerra, não aguenta pressão. Eu vou falar de novo: gente que é bom para serviço e não é bom para guerra, não aguenta pressão. Porque quando vier a guerra, vai afrouxar. Quando vier a luta, vai desanimar. Mas eu vou liberar isso aqui para quem tem glória a Deus para dar. Deus está colocando ferramenta numa mão e arma na outra. Ferramenta numa mão e armamento na outra. Você vai trabalhar, mas você também vai guerrear.
Fica de pé nesse momento. Fica de pé. Eita glória. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Encoraja essa pessoa. E diga para ela assim, ó: Neemias e os seus companheiros tinham ferramenta para trabalho, mas tinha armamento para guerra. Ou seja, eles estavam reconstruindo os muros, e se viesse algum inimigo, eles estavam preparados. Não faça a obra distraído. Elebre a súbia comanai. Faça a obra, mas não perca não perca as armas de guerra. Não perca o armamento. Eita glória. Quando o inimigo chegar, eu vou profetizar isso aqui para quem tem glória a Deus para dar. Quando o inimigo chegar, ele não vai te pegar distraído. Oh glória. Quando o inimigo vier para te afrontar, ele não vai pegar você desprevenido. Por quê? Numa mão você tem ferramenta para fazer a obra, e na outra você está armado até os dentes. Eita Jesus Cristo. Oh glória. Eu vou dizer uma outra coisa aqui. De pé, olhando para mim, eu vou falar a última, a 8ª lição. Olha aqui para você ver. Eu até escrevi, ó. Quando Neemias estava finalizando os muros, chega o inimigo de novo com uma nova proposta. No começo, quando ele estava lá embaixo, qual foi a estratégia do inimigo? Zombaria, porque ele estava no começo. Não deu nada para ele. Mas quando ele estava lá, Neemias estava lá em cima. Quando a gente está terminando uma obra, vem um cansaço. Sim ou não? Cansa ou não cansa? Quando você começa, no começo às vezes você está no gás. Você está naquele, Evangelista Humberto, você está naquele gás no começo. Você vai, você está com tudo. Mas daí quando começa o muro a ficar alto, quando você começa a terminar na parte de finalização da obra, começa a vir um cansaço. E é nessa hora que o inimigo vem de novo. Por quê? Porque ele quer pegar você cansado. O inimigo quer pegar você cansado. Quando você está lá embaixo, o inimigo não vai vir com a mesma estratégia. Quando você está lá embaixo, ele vai vir com zombaria, para você desanimar. Porque o que o inimigo quer que você faça? Que você abra a mão, que você não acredite, que você desista, que você olhe e fale assim: isso aqui não é para mim não. Só que quando você está lá em cima, qual que é a estratégia que o inimigo usa? Observe o texto, por favor, capítulo 6 aí. Não, só escute, você não precisa abrir não, só se você quiser. Olha o que o texto diz. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arauto e o resto dos nossos inimigos, que o tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos. Presta atenção nesse detalhe aqui. Qual que é a estratégia do inimigo agora? Neemias, desce e vem se unir com a gente aqui embaixo. É como se fosse uma festa. É como se fosse uma estratégia de entretenimento. Porque o diabo sabe quando você está cansado, trabalhando. Meu Deus, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: ó, o diabo sabe quando você está cansado. Ele sabe. E quando você está cansado, ele não vai te afrontar. Não vai te afrontar mais. Ele vai usar outra tática. Sabe o que ele vai falar para você? Esse negócio de igreja não é para você não. Vem aqui festejar comigo. Aí o aniversário vai ser melhor. Por quê? Porque é prazer, é entretenimento. É isso, essa foi a estratégia do inimigo. Para com esse negócio aí, é o jeito que você está cansado aí em cima construindo, Neemias. Para com esse negócio. Desce, vem festejar com a gente, vem aqui congregar com nós. Está tudo reunido. Mas a intenção de Sambalate era fazer mal para Neemias. Você pode olhar no texto ali. Porque é isso que o diabo faz. Ele te chama para a proposta, para você ir para a festa e deixar o muro, a reconstrução do muro. Mas a intenção dele é te matar, é te destruir, é fazer você cair no fundo do poço. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou te dar alguns motivos para você não desistir. Alguns motivos, não, há pelo menos 2 motivos. 2 motivos para você não desistir e para você fazer como Neemias fez. Mesmo estando cansado, Neemias olhou e disse:
Eu estou numa grande obra e não vou parar. Eu estou numa grande obra e não vou parar. Eu estou cansado, estou mesmo, mas eu não vou desistir. E você sabe o que eu louvo a Deus? Porque está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo de número 31, se eu não me engano. Diz assim, ó: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, meu Deus. Oh, glória. Eu estou cansado, mas se eu estou fazendo o que Deus mandou, Ele vai me renovar, me renovar, me renovar. Se eu estou fazendo o que Deus mandou, eu posso estar cansado, mas vai chegar renovo do céu para mim. E ó, 2 motivos para você não parar. Sabe qual é o primeiro? Quando você começou, você não tinha nada. Você não tinha a sabedoria que você tem. Você não tinha a estrutura que você tem hoje. E você não tinha o que você tem hoje. Então hoje você está muito melhor de quando você começou. Esse é o primeiro motivo para você não parar. Fala assim comigo, ó: eu posso estar cansado, mas eu estou melhor de quando eu comecei. A minha maturidade está maior. Eu estou cansado, mas eu estou aprendendo. Eu estou cansado, mas eu aprendi muito tudo que eu passei. Eu estou cansado, mas eu tenho hoje uma bagagem que eu não tinha. Eu tenho hoje uma estrutura que eu não tinha. Quer um segundo motivo para você não desistir? Tem muita gente que se inspira em você, precisa de você. Se você parar, porque tem muita gente, quando você começou, passou a admirar a sua fé, passou a admirar o seu jeito de liderar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: o segundo motivo, pega na mão dessa pessoa como prova de união e diga assim para ela: o segundo motivo para você não parar é que tem gente que precisa de você. Você está chamando a atenção das pessoas. Tem gente que ainda não parou porque você está de pé. Tem gente que ainda não desistiu porque está se espelhando em você. E hoje Deus está mandando eu dizer: está na hora de você dar o grito de Neemias: eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou contar até 3 e você vai dar esse grito, pode ser? Eu vou contar até 3. O que é que eu vou falar, pastor? Você vai falar assim, ó: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Se for para você fazer de qualquer jeito, nem faz. Mas se for para fazer, é para envergonhar o diabo, é para envergonhar Satanás. Porque ele tentou te parar, ele tentou te desanimar, ele tentou te jogar lá embaixo. Mas graças a Deus, numa quinta-feira cansativa, 9h12 da noite, você está aqui na casa de Deus. 1, 2 e 3, grita de novo. 1, 2 e 3. Agora, você vai pegar pelo menos na mão de 3 pessoas. Você vai pegar na mão dela, vai fazer como prova de unidade, ó. Vai bater na mão dela, 3 pessoas, e vai dizer para ela assim, ó: você não pode parar. Você está numa grande obra e você não pode parar. Você está numa grande obra e você não pode parar. Você está numa grande obra e você não pode parar. Pelo menos 3 pessoas, faz agora. Bate na mão dela, eu vou descer também. Eu vou descer também. Você está numa grande obra, você não pode parar. Você está numa grande obra e não pode parar. Você está numa grande obra e não pode parar. Você está numa grande obra e não pode parar. Você está numa grande obra e não pode parar. Não pode, vai dar vontade de parar, mas não pode parar. Não pode parar. Eita labachandaraia. Você está numa grande obra e não pode parar. Oh glória, oh glória,
Oh glória, você está numa grande obra e não pode parar. Oh. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? No final de tudo, vai ter muro reconstruído. Eita glória! Eu vou liberar isso aqui. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Em nome de Jesus, eu quero orar por